Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, eu peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Que o Lula tem tentado fazer colar uma narrativa contra Israel, tentando colocar Israel como um monstro aos olhos da Organização Mundial, isso não é novidade para ninguém. Todos os países desenvolvidos defendem o direito de Israel em se defender. Quem começou a guerra que Israel está travando foi o Hamas, que atacou Israel em um dia sagrado. Israel está lutando para proteger o seu povo, pois o grupo terrorista do Hamas e todos os grupos terroristas que são associados ao Hamas, eles dizem ter uma missão. E isso é abertamente conhecido. A missão deles é destruir Israel. Israel luta pela sua própria sobrevivência. Israel luta pela sobrevivência do seu povo. E Israel agora também tem que lutar contra essas falas mentirosas de Lula. Lula ele havia declarado que Israel mata crianças e mulheres. Isso é uma mentira. O grupo do Hamas tem matado mulheres, crianças, idosos, tem matado civis e colocado a culpa em Israel. O grupo terrorista do Hamas ele utiliza da população que vive na faixa de Gaza como escudo humano. E esses fatos Lula não fala. Lula nem mesmo quer reconhecer o grupo terrorista do Hamas como um grupo terrorista. Ele tenta distorcer a realidade, distorcer os fatos. Ele tenta colocar o grupo terrorista do Hamas como vítima e Israel como monstro. É isso que ele tem tentado fazer e tem feito o Brasil passar vergonha no cenário internacional, pois todas as nações desenvolvidas defendem o direito de Israel em se defender. Todas as nações desenvolvidas defendem que Israel ela está defendendo o seu povo, está se protegendo do extermínio promovido pelo grupo terrorista do Hamas. As falas de Lula têm sido respondidas, pela Embaixada de Israel, que não concorda com essas falas, não concorda com essa distorção da realidade. Mas Lula tem insistido com essa narrativa que não cola. Quem lembra de quando houve aquele atentado no hospital e essa mídia militante e Lula ficou chamando Israel de genocida e continua a chamar de genocida. Disseram até que iriam denunciar Israel por genocídio, por crime de guerra. Posteriormente, Israel mostrou até vídeos mostrando que tinha sido a Jihad Islâmica que havia atirado um míssil que acertou o hospital. Até mesmo a inteligência dos Estados Unidos concordaram com essa versão de Israel em sua defesa, que havia sido a Jihad Islâmica que havia atirado um míssil e o míssil acertou o hospital. Não houve retratação. E Lula continua com essa mesma narrativa de que Israel está promovendo o genocídio, que Israel é o monstro e que o grupo terrorista do Hamas seria uma vítima. Ele mostra claramente que tem um lado e usa da justificativa da faixa de Gaza para querer respaldar a defesa para o grupo terrorista do Hamas. Agora, Lula cruzou a linha. Em sua declaração na Etiópia, ele classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas. Ele comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas chefiados por Adolf Hitler no século passado. Ele chegou a comparar a guerra que está ocorrendo agora com o sofrimento que o povo judeu passou. Olha o absurdo que esse homem, se é que pode dizer assim, chegou a dizer contra Israel. Mas a fala de Lula, ela não passou desapercebida e teve resposta por parte do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E Benjamin Netanyahu, ele postou o seguinte: as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender.
Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e para garantir o futuro até a vitória completa. E irá fazê-lo, mesmo que garantir o direito internacional. Decidi com o chanceler de Israel convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Lula está criando um mal-estar diplomático já há bastante tempo com Israel. E esse mal-estar ele vem crescendo a cada declaração de Lula. Lula parece que quer criar um conflito com o povo de Israel ao dar esse tipo de declaração. Ele ataca um povo que está se defendendo e trata como vítima um grupo terrorista que tenta exterminar esse povo. E isso não pode passar desapercebido. Temos políticos que foram eleitos que têm que agir para fazer com que esse homem seja responsabilizado, porque as declarações que ele tem dado são muito graves. E Israel é um parceiro do Brasil. E cada declaração de Lula vai piorando essa relação do Brasil com Israel. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil, CONIB, repudiou o que chamou de declarações infundadas de Lula. Para a entidade, a fala do petista é uma distorção perversa da realidade. O petista fez a afirmação após ser questionado sobre a decisão de alguns países de suspender repasses financeiros a uma agência da Organização das Nações Unidas, da ONU, após denúncias de que essa agência estaria financiando o Hamas. Mesmo em meio às denúncias, Lula disse que vai continuar enviando dinheiro para essa organização e já anunciou que vai continuar repassando dinheiro para essa organização, mesmo com essa denúncia de que essa organização estaria ajudando o grupo terrorista do Hamas. Então, com as atitudes de Lula, vemos que ele escolheu sim um lado, e o lado dele é o lado do grupo terrorista. Ele tenta usar como desculpa o povo da faixa de Gaza. Mas se ele de fato tivesse alguma preocupação com o povo da faixa de Gaza, ele iria falar fatos como que o que eu acabei de citar, que o grupo terrorista do Hamas ele utiliza do povo de Gaza como escudo humano, que o grupo terrorista do Hamas impede, proíbe de que o povo deixe a área de conflito na faixa de Gaza. Todos aqueles que tentam fugir da área de confronto são assassinados pelo grupo terrorista do Hamas. E isso Lula não fala. Lula não se retratou quando acusou Israel de ter lançado um míssil contra um hospital. Ele continua tentando alimentar uma narrativa que só faz com que o Brasil passe vergonha aos olhos do mundo, porque, volto a dizer, todos os países desenvolvidos entendem, compreendem que Israel está exercendo o seu direito em se defender. Ele tem que proteger o seu povo, pois esses grupos terroristas trabalham para querer extinguir Israel. A comparação da ação de Israel em Gaza a Hitler contra judeus também gerou rápida repercussão na comunidade israelita do Brasil. A íntegra da nota divulgada pela CONIB diz o seguinte: a CONIB repudia as declarações infundadas do presidente Lula, comparando o Holocausto à ação de defesa do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa, somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de 1.000 pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua carta de fundação a eliminação do Estado judeu. Essa distorção perversa da realidade ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. O governo brasileiro vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio, abandonando a tradição de equilíbrio e busca de diálogo da política externa brasileira. A CONIB pede mais uma vez moderação aos nossos dirigentes, para que a trágica violência naquela região não seja importada ao nosso país. E a declaração da CONIB deixa claro que Lula está fazendo declarações mentirosas contra Israel,
tentando emplacar uma narrativa, assim como aqui no Brasil, tenta emplacar uma narrativa golpista contra Bolsonaro, no cenário internacional ele tenta emplacar uma narrativa de que Israel é um monstro e que o grupo terrorista do Hamas é a vítima. Ele tenta classificar Israel como um genocida, um monstro cruel, sendo que, na verdade, ele só está lutando pela sobrevivência de seu povo. E os países desenvolvidos entendem isso. Os países desenvolvidos defendem o direito de Israel em se defender. Declaração vergonhosa de um líder, um chefe de Estado, né? Esse que é o tal do "o amor venceu",